Deixa eu ver se eu consigo clarear alguma coisa aqui. A minha luzinha não tá funcionando. Enfim. Oh, meu Deus, minha luzinha caiu. Gente, olha só. Eu tô gravando o vídeo. Ah, vai dar uma melhorada. Vamos ver. Quer melhorar, meu Deus. Eu não consigo trabalhar no escuro. É que o melhor é o único ângulo que tem nesse espaço. Então, se eu não fizer aqui, não vai fazer mais lugar nenhum. Eita, beleléu. Pera aí, vamos ver. E o celular é melhor pra gravar, ele fica melhor pra reproduzir depois. Vamos ver. Essa luz também parece que tá querendo acabar. Tudo pra ajudar. Bom, gente, enquanto eu vou arrumando aqui, vamos conversar um pouquinho, tá? Hoje, esse é a live, né? A aula online live sobre o... Aí, melhorou. Sobre o conteúdo que eu passei hoje para os alunos. Esse aqui eu vou fazer só uma... Ai, bem melhor, né? Bem melhor, gente. Então, vou fazer um resumo bem rápido do que foi falado hoje na aula online com os primeiros anos. Hoje é dia 10 de setembro. É uma quinta-feira e foi o dia que foi marcado junto com os alunos das turmas 102, 103 e 104 para que nós fizéssemos a nossa aula mediada, né? Uma aula online. Como nós estamos no período de quarentena, não podemos ter encontros sociais ainda com isolamento, então foi sugerido e eu achei super importante e a gente acatou. Bom, a seguir eu vou colocar alguns vídeos, uma projeção de slides que vai ser em forma de vídeo, para que vocês possam entender como que como que funciona cada um desses tópicos, tá? É importante que veja até o final. Eu vou tentar colocar o meu áudio aí junto para que não dê diferença nem nada, mas não tá difícil. É um resumo, basicamente, dos conteúdos do Simple Past, Simple Present e dos verbos regulares em inglês. O que é isso? Presente simples, ele é o tempo do agora, do que está acontecendo enquanto eu estou falando. Então, no momento em que eu estou falando, nesse exato momento é o que acontece o presente, tá? É o que eu vou usar no Simple Present. Depois nós vamos ter o Simple Past, que é o passado simples. Algo que aconteceu ontem e acabou ontem. Não tem repercussão para hoje, não tem nada a ver com algo que aconteceu agora. É algo que é marcado no tempo. Então, ontem eu comi, ontem eu andei, mês passado eu fui à igreja, ano passado eu podia sair na rua, né? Que não é, deixa de ser verdade. Então, esse tipo de coisa que vai definir o passado simples, tá? Vocês vão ver nos slides que existem pelo menos 12 formas dos tempos verbais em inglês. E eu coloquei duas perguntas lá que é interessante que vocês pensem e reflitam. Não são perguntas que vocês vão ter que responder e me escrever, tá? São perguntas retóricas, perguntas de reflexão. Então, por causa disso, é ideal que vocês vejam, pensem um pouquinho e depois vocês vão, eu acho que é isso. Beleza, é a sua opinião, pensa nisso para você poder estudar melhor, tá bom? Depois que eu passar o slide, passar o meu negocinho, eu volto aqui só para dar um tchau e qualquer dúvida, gente, vocês entrem em contato, tá bom? Até daqui a pouquinho, então. Não fique tão longo, mas qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Então, esses slides, eles querem dizer sobre os regular and irregular verbs, verbos regulares e verbos irregulares. O que é isso? Para a gente poder entender o conceito dos verbos regulares e irregulares, a gente primeiro precisa entender o que são verbos, tá? Então, para vocês primeiro entenderem isso, coloquem na cabeça o que vocês entendem por verbo. O que o verbo significa dentro de uma frase, por que ele é importante numa comunicação. E depois, por que é importante nós estudarmos inglês a partir dos verbos? Usando esse conceito de que eu entender o verbo, o tempo verbal, a forma como ele usa, a importância dele, será que eu realmente estou aprendendo inglês? Eu estou aprendendo a me comunicar em inglês ou em qualquer outra língua? Será que isso realmente funciona? Então, isso é algo que é interessante para vocês pensarem, para conseguir, a partir daí, desenvolver
os estudos, o conhecimento, a fala, a escuta e tudo mais, tá? Bom, logo depois vocês vão ter uma tabelinha com todos os tempos verbais, all the verb tenses. E aqui vocês vão ver, ele foi retirado do... Quem fez foi Isamara Nascimento, né? Para dar o crédito direto para ela, mas é encontrado facilmente no Google. Então é o seguinte, aqui nós vamos ter assim, três colunas, past, present e future. E nós temos quatro linhas, simple, perfect, continuous e perfect continuous, tá? Esse ano, eu pretendo trabalhar com vocês o past na forma simple, o present na forma simple, o past na forma continuous e o present na forma continuous. Future está no nosso planejamento, só que se nós não virmos esse ano, não tem tanto problema, porque o future é uma consequência, ele é o mais fácil de todos os tempos verbais, tá? O que é importante vocês prestarem atenção. No primeiro semestre, nós falamos do simple present primeiro e do simple past. Ou seja, primeiro quadradinho que está na primeira linha e na primeira coluna, e o primeiro quadradinho que está na primeira linha, na segunda coluna, tá? Vocês vão notar que nos exemplos que nós temos do presente, ele sempre segue uma estrutura, que nem no exemplo aqui dessa tabela. I speak English every day. Eu, a pessoa, speak. O verbo, a ação, o que está acontecendo. English, que é o que ela faz ou fala e tudo mais. E a frequência com que isso acontece. Every day, ou então o momento do tempo que isso acontece. No caso do passado, vocês vão ver que o speak, ele mudou, ele virou spoke. E por que isso acontece? Porque esse verbo, ele é um verbo irregular. Ele é um verbo que ele não se altera no presente, mas ele se altera no passado. E no passado tem um exemplo lá. I spoke English yesterday. Ontem eu estudei inglês. Ou eu estudei inglês ontem. Ok? Nesse primeiro momento, nós vamos nos focar somente nas formas simple, simples, que significam o agora, no caso do presente, o ontem, no caso do passado, e o amanhã, no caso do futuro. Esses conceitos são mais fáceis de nós entendermos se nós seguirmos algumas ideias básicas. Bom, no próximo slide nós temos assim, o que precisamos saber do tempo presente. Bom, sempre que a gente fala do presente, nós temos que entender que ele está falando de coisas que acontecem no momento em que alguém está falando. Então, no momento em que eu estou falando este áudio, é o meu tempo presente. Se amanhã eu voltar a esse áudio e escutá-lo, será um tempo passado, tá? E se por um milagre dos céus cair aqui um arquivo que eu gravei no futuro, em que eu ainda vou gravar alguma coisa, acontecerá o meu futuro. Claro que isso é uma suposição, né, gente? Depois, o tempo presente sempre utiliza para perguntas e negações um auxiliar. Qual que é? O do e o does. Ou don't e doesn't. Tá? O do, que é o primeiro exemplo, ele é utilizado para o eu, para o você, para o nós, para o vós ou vocês e o eles. O does é exclusivo da terceira pessoa. He, que é o ele, she, que é o ela, it, que é o objeto, tá? O animal, o objeto, o palhaço, o filme, alguma coisa que seja um objeto, aquilo que a gente está falando, de quem a gente está falando e que não esteja presente e que não é humano. Isso é o it, tá? No mesmo caso, tudo que for do numa forma afirmativa vai ser don't numa negação. Tudo que for does numa forma afirmativa será doesn't numa negação, tá? E além disso, o presente ele também é utilizado para expressar verdades universais. Por exemplo,
O céu é azul. The sky is blue. Sentimentos. I feel lovely. Eu me sinto amado. Desejos. I wish you have a great day. I wish é tipo, eu espero que você tenha um dia muito bom. Embora tenha uma intenção de futuro, eu estou falando agora, nesse momento. Então, eu espero agora, tá? Opiniões, I agree with it. Eu concordo com isso. I disagree with it. Eu não concordo com isso. E preferências. I like ice cream. I don't like ice cream. Eu gosto de sorvete ou não gosto de sorvete. E esse exemplo do sorvete vem bem a calhar porque é o exemplo que está no próximo slide, na próxima parte, ó. Então, I like ice cream. Quando eu digo isso, eu estou confirmando, eu estou afirmando um desejo meu. Repara que tem a pessoa, o verbo e aquilo que a gente está falando que é considerado o objeto da frase. Se você for colocar eu gosto, do que? Ice cream. Então é um objeto. Depois, you don't like ice cream. Você não gosta de sorvete. Eu estou negando uma coisa que eu disse anteriormente. E depois, do they like ice cream? Eles gostam de sorvete? É uma pergunta. Será que eles gostam? Será que não gostam? Da mesma forma, nós temos as terceiras pessoas do singular. O he, que é o ele, she, que é ela, e o it, que é um objeto, um ser não humano. He likes ice cream. Observe que o likes, que é o verbo principal, ele ganha um S no final. She doesn't like ice cream. Olha lá, o auxiliar que lá em cima estava don't, aqui embaixo virou doesn't. E o like? O like continua igual, porque eu já usei o S antes. Does it like ice cream? Novamente, o do da primeira pergunta eu transformei em does, porque nós temos o it, terceira pessoa, alguém de quem eu estou falando que não está perto de mim, ou não está escutando o que eu estou falando, tá? Bom, por que eu comecei com o presente? Porque se a gente entender a estrutura do presente, a gente vai entender todo o resto. Para falar do Simple Past, então, ele é a mesma coisa do presente, também falado para verdades universais e tudo mais, mas de coisas que aconteceram ontem, mês passado, semana passada, ano passado, anos atrás, anteontem e por aí vai. Normalmente, o Simple Past não é regra, mas normalmente o Simple Past, ele aparece com um advérbio, tá? Advérbio pode ser de tempo, pode ser de jeito, pode ser de modo, pode ser de um monte de coisa. E nesse caso, nós estamos falando de advérbios temporais. Tá, professor, o que é isso? Um advérbio é uma palavra que ele vai mudar o sentido de um verbo, tá? Então, se eu falo assim, eu gosto hoje de alguma coisa, eu estou situando que o meu verbo gostar é neste momento. Amanhã ou ontem pode não ser igual. Se eu falo que ontem eu gostava de cachorro, quer dizer que no momento do tempo de ontem, o cachorro era a minha preferência. Pode ser que hoje não seja mais. E por aí vai. Então vocês têm alguns exemplos ali, que é o yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week e ago. As traduções estão na frente para vocês conseguirem ler e entender, tá? E depois também dá para voltar nessa parte para vocês pegarem, escrever também, né? Tranquilo. Depois, vocês têm os exemplos das mesmas frases que eu coloquei lá no exemplo do do, como does. No exemplo do presente, como passado, desculpa. Então, I liked ice cream. Olha lá, like, que antes terminava na letra E, agora ganhou um D. E isso já transformou o tempo verbal desse verbo. Ele, ao invés de estar no presente, ele passa a estar no passado. You didn't like ice cream. Ou you did not like ice cream. Da mesma forma. O auxiliar que era do
transformou-se em did. Nesse caso, didn't. O que era don't vira didn't. Ah, professor, mas e o doesn't, sei lá, aquele que tem o ES no final, ele vai mudar também? Não, ele vai virar didn't também. O auxiliar no passado não muda, tá? O que pode acontecer? E depois, aliás, antes disso, vocês têm o último exemplo, que é a pergunta, que segue o mesmo exemplo lá. Did they like ice cream? Eles gostavam de sorvete? O que acontece é que é o seguinte, no passado, nós vamos ter um fenômeno que é chamado de irregular verbs, verbos irregulares, na qual o verbo inteiro ele muda de forma. Como é o exemplo do verbo eat, E-A-T, que é comer. He ate ice cream. Olha só, não tem um auxiliar para marcar o passado, mas o verbo que era o eat, E-A-T, ele virou outra coisa. Ele virou ate, A-T-E. Que coisa estranha. Ele mudou. Depois, she didn't eat like ice cream. Esse like eu coloquei de tonto, porque ele não existe, tá? Então, she didn't eat ice cream. Ela não comia sorvete. Ela não comia sorvete. É uma afirmação. Ou uma negação. E por fim, did it eat ice cream? Observa que nessa mesmo os verbos que são irregulares, eles continuam precisando na negação e na interrogação, na pergunta, de um auxiliar. Um auxiliar que pode estar negativo e daí o verbo fica igualzinho, ou um auxiliar na pergunta começando a frase e depois da pessoa o verbo fica igual, tá? Ele continua idêntico, ele só vai mudar quando nós estamos fazendo uma afirmação, uma confirmação de alguma coisa. Bom, e para a gente entender isso, existem algumas regrinhas. Quando a gente vai falar de verbos irregulares, que é o que nós vamos ver daqui a alguns dias, irregulares é na base da decorar. Não existe uma regra que fala, todos os regulares serão assim. Não, não tem. É realmente decorar e entender. Mas os verbos regulares são mais fáceis. Os verbos regulares, eles basicamente vão ganhar a letra D no final, tá? Que nem o exemplo do número 1. Só que é assim, existem 4 jeitos deles ganharem esse D. Se os verbos terminarem já com a letra E, por exemplo, love, que é amar, like, que é mentir ou deitar, arrive, que é chegar, e like, que é gostar, eles só vão ganhar o D no final. Então, loved quer dizer amou, amado. Lied, mentido, ou mentiu. Chegar, arrive, arrived. Chegou. Like, que é gostar, liked, gostou. No segundo exemplo, acontece assim. Você viu que o verbo não tem o E no final, como é o caso do stop. Como é que eu vou saber que eu tenho que colocar o D ali? Como é que eu vou colocar esse D? Assim. No caso dos verbos, que eles terminam, olha, sempre para as últimas 3 letras, com consoante, vogal e consoante, a gente precisa dobrar a última letra e colocar o ED. Os exemplos que vocês têm: stop, control, plan e prefer. Stop, a gente termina com a letra E? Não, ele termina no P. Depois nós vamos ter quais as últimas 3 letras? T, que é uma consoante, V, O, que é uma vogal, e o P, que é uma consoante. Ah, então eu preciso, nesse caso, colocar mais um P, que é a última letra, e o ED no final. Transformei no passado? Transformei. Control é a mesma coisa. Termina com R, que é uma consoante, O, que é uma vogal, L como consoante. Duplica o L, ficam 2 L's, o E e o D, controlled. Plan, a mesma coisa, planned, prefer, preferred. Depois, número 3. Os verbos que terminam com Y. E aqui é um negocinho um pouquinho chato. Por quê?
O Y, ele não é considerado uma vogal, tá? Ele empresta o som, muitas vezes, do I. O I é uma vogal, o I tem som. O Y, ele é considerado uma semivogal, porque ele empresta o som do I. Ele não tem um som próprio. Ele quer ser o I, mas ele é diferente. Por causa disso, quando a gente tem um verbo que tem o Y como última palavra, última letra, como study, worry, cry e try, e antes dele você tem uma consoante, no caso study, D mais Y, worry, R mais Y, cry, RY, try, RY. A gente vai ter que trocar esse Y, vai ter que transformar ele num I e colocar o ED. Mesma coisa com worry, cry e try. Então, study termina com Y, a gente pega esse Y, transforma ele em I e coloca um ED junto. Studied. Worry, worried. Cry, cried. Try, tried. E por fim, a última regrinha desse caso é que aqueles que terminam com Y, mas tem uma vogal junto, a gente só coloca o ED. Por exemplo, por que isso? O Y, ele é uma semivogal, então, como eu já falei, ele empresta o som do I, tá? Só que se ele tem uma vogal do lado dele, que dá um som para ele também, ele pode ficar, não tem problema. Ele só é trocado quando não tem uma vogal junto, ou seja, que não tem um som muito forte. Como que a gente sabe quando uma letra tem um som? Quando você tenta falar ela sozinha, por exemplo. Todos os sons de vogais, eles aparecem em som. A, E, I, O, U. O Y, como ele é considerado uma semivogal, assim como o W, então o que acontece? Os sons dele são parecidos com o I em alguns momentos ou com o U em alguns momentos para o W. Se o resto das consoantes, como a letra C, como a letra D, como a letra F, por aí, se nós tentarmos falar só o som dela, não o nome, o som dela, sem nenhuma vogal, vai ser alguma coisa tipo assim, ó. O som da letra B é. O som da letra C. O som da letra J. Então ele não tem um som. Todas as consoantes precisam de uma vogal para ele ter um som diferente, né? Ó, stay. Ó o som do T. Stay. Play. Enjoy. Joy. Joy. Ele precisa ter uma vogal para ter um som mais aparente. Por causa disso, quando tem uma vogal e tem o Y continua, ele consegue segurar ali na vogal, ele não se transforma e ele que só ganha o ED junto. É o caso do enjoy, que vira enjoyed, stay, que vira stayed, e o play, que vira played. Ok? Gente, voltei. Espero que possa ter ajudado vocês para alguma coisa, tá? Nesse conteúdo nós estamos falando especificamente, nós vamos começar a falar especificamente do tempo verbal que é o passado simples, que a gente já vinha estudando no primeiro semestre, e nós vamos abordar primeiro os verbos irregulares, para a gente treinar um pouquinho, para vocês conseguirem pegar legal, e depois os verbos irregulares, que eles vão modificar. Por causa disso, é preferível, toda vez que vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Toda vez que vocês precisarem de auxílio, meu WhatsApp tá para vocês utilizarem. Vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail. Mandem contato. Ai, teacher, é urgente, manda mensagem, escreve lá com a urgente. E a gente vai indo, tá bom? Bom, até semana que vem. Quem puder assistir semana que vem, seja muito bem-vindo. E quem não puder também, não se preocupe. Eu super entendo que é uma situação difícil para todo mundo. E vamos aí.
tá certo? Então, bye bye, good night for everyone, and see you later. Bye.